Olá, está começando mais um Café com Letras e nesta edição especial Feira do Livro, estamos na 30ª Feira do Livro de Caxias do Sul, na Praça Dante Alighieri. E a nossa primeira convidada é a escritora Clara Lisboa Borges, ela que nos traz aqui um conjunto de poesias e reflexões titulado Fagulhas Divinas. Escritora, um prazer tê-la conosco. Prazer é meu. Num primeiro momento já fica claro a sua intenção de destacar principalmente a importância da fé e da religiosidade na condução da vida, que vai permear toda essa série de poemas com a qual a senhora nos brinda nessa coletânea. Eu gostaria que a senhora começasse a explicar para quem nos acompanha as suas motivações e a essência dessas poesias para o leitor que virá à feira e, sem dúvida nenhuma, terá contato com o seu livro. Bom, a motivação que me levou a escrever esse livro foi porque eu fui uma pessoa que trabalhei só de registro em carteira 45 anos na área da saúde, em todos os segmentos. E fora o que eu trabalhei sem registro, mas eu via sempre nas pessoas a necessidade de amor, de fé, de esperança. Eu via sempre nas pessoas, eu sempre tive muito carinho, muito amor pelos meus pacientes. E eu acho assim que, já que eu parei de trabalhar, já aos 71 anos, e eu me dediquei então agora a fazer alguma coisa para continuar ajudando pessoas que hoje eu não posso ajudar fisicamente, mas quem sabe ajudar espiritualmente, psicologicamente, as pessoas terem esperança de ver um mundo hoje está tão pobre de valores, de afeto, né? A nossa juventude. Então eu resolvi escrever um livro com as experiências que eu tive e também com as coisas que me inspiraram, assim, às vezes através até de acontecimentos, de caso, ou às vezes até no silêncio, ou a história de alguém, sabe? Um dos pontos que fica bastante claro no livro e que lhe marcou bastante pessoalmente e que a senhora tenta trazer também por meio dos textos, que é como enfermeira numa organização não governamental, onde a senhora trabalhou até como enfermeira, até momentos antes de se aposentar, como a senhora mesma colocou. Experiências de pessoas tristes, com dificuldades eventualmente para superar uma doença. Como isso lhe inspirou? E eu gostaria já que, complementando essa resposta, a senhora já começasse a entrar e caracterizar alguns dos seus poemas. Bom, eu começo o meu livro aqui com uma palavra que diz assim, ó. Cada palavra desse livro é verdade, é uma poderosa arma avante para a vitória, sem temer sacrifícios. Uma fagulha tirada desse livro pode produzir uma poderosa chama. Aonde? No coração, na personalidade da pessoa. Então eu escrevi isso. Depois eu tenho poesias aqui assim, para vários assuntos, né? Às vezes uma palavra boa, mas como tem aqui maçãs de ouro, sendo uma palavra que até diz assim, é uma palavra que restaura a confiança, que para um coração a desfalecer de dor é um conforto, é bálsamo de esperança. Mas depois no terceiro verso já diz assim, o silêncio existe força capaz, o silêncio é de ouro puro, mas através de um prisma de paz, palavras de fé conduzem a um bom futuro. Então, minhas poesias são palavras bem simples, palavras que servem para quem tem cultura, ele reconhece a cultura do coração. E para quem às vezes não tem, ele se identifica com as palavras que fica fácil e acessível a entender, né? Depois eu tenho aqui, por exemplo, tem uma poesia aqui para a minha alma. Por que eu escrevi? Eu estava doente, eu estava com pneumonia, numa cama, aí eu pensei, quantas pessoas já de idade que morrem através de uma pneumonia. Aí eu comecei a meditar e pensei assim, pô, vou elevar minha alma a Deus e tal. Mas depois parece como se um olhar da alma descesse para a terra e visse. Aí eu disse assim, mas desce minha alma para a necessidade de uma triste humanidade que muitas vezes está precisando.
E assim ali surgiu a inspiração por essa poesia aqui, que é na página 15. Em alguns pontos, em algumas das poesias, a senhora se inspirou também em salmos da Bíblia, né? Tem alguns sim, salmos da Bíblia que eu li que estão... Bom, a Bíblia ela é um livro praticamente poético. Tem livros ali que é uma verdadeira poesia maravilhosa, sabe? Então depende da gente estudar, entender, buscar... E a senhora também teve esse critério, né, de, ainda que os textos sejam autorais, de especificar de onde vem a inspiração. Quando eu citei a Bíblia, porque tem alguns textos que a senhora coloca embaixo uma observação. Inspirados nos salmos tais e tais. É isso aí. E às vezes inspirado, muitos dizem que se eu fosse pôr a inspiração de onde veio, tem muitos casos, até de uma prova do meu filho, eu tive a inspiração de fazer uma poesia pela resposta que ele deu para a prova, dizendo assim, a prova era, segundo a teoria de Darwin, de onde que o homem evoluiu? Aí ele botou lá, segundo a teoria de Darwin, evoluiu do macaco. Agora ele disse, mas eu, porém, evoluí da teoria do Jardim do Éden. Aí eu fiquei pensando, e a professora botou ali, e eu também, circulou com vermelho. Pô, eu achei uma resposta tão criativa que me levou a fazer um estudo sobre essa teoria nova. Porque a do Darwin hoje em dia caiu. E se a gente for ver o homem, a pessoa humana, ela é composta de todos os componentes que tem na Terra. Bom, a teoria humana, ela provoca divergência até hoje. Algumas crenças religiosas que ainda difundem que aquela do criacionismo, que Deus teria criado o homem e dali por diante e tal. E do ponto de vista científico, não, ainda prevalece essa concepção do Darwin da evolução das espécies. Eu tenho uma reflexão aqui na Bíblia que muitas vezes assim, a teoria, cientificamente, não se puderam até hoje a identificar a existência de Deus. Aí tem uma reflexão que eu coloquei no meu livro, que é daquele cientista e astronauta, Magnus, que ele diz assim, cientificamente não pode se provar a existência de Deus, mas ele faz a pergunta, mas será que é preciso acender uma vela para a gente poder ver o sol? São essas reflexões que eu passo a pensar e escrevo alguma coisa. Como eu trabalhei na área da saúde, eu escrevi muita coisa assim, que a pessoa despertar o poder da sua mente, do seu interior, para se livrar, para se desviar de tantos vícios, tantas coisas que só autodestrói a pessoa. Faz sentido. E até a senhora transita desde essas questões mais sentimentais, religiosas, mas tem uma das poesias, a senhora se ocupa de dar até uma cutucada nos políticos, né? Que a senhora ficou revoltada com o aumento do IPTU de um dos anos aí que passaram. E aí a senhora faz de uma forma um pouco ainda discreta e tal, mas dá o seu recado também com a insatisfação em relação à condição dos tributos, digamos assim. É uma poesia que eu coloquei o título de impacto, porque para mim foi um impacto. Eu tinha acabado de pagar uma última prestaçãozinha, até tinha estado atrasado porque eu estava de viagem. Eu tinha pagado, deu um total ali, não chegou nem R$17 o ano. Aí chega o IPTU de 96 com 1000% de aumento. Então, o que eu... na hora eu pensei, meu Deus. Aí eu fiz uma poesia ali, né, mais ou menos, dando uma cutucadinha, mas embaixo eu botei sempre uma solução. Aí eu pensei, poxa, mas a gente tem que lembrar do exemplo de Cristo, que ele também teve que pagar o imposto, e na hora ele não tinha dinheiro, daí ele usou a fé. Então eu pude pagar e baixou um pouquinho, que o pessoal tudo, Caxias gritou e foi para as rádios, e aí baixou para 150, mas para mim quase que atingiu os 100%, os 1000%. E então eu fiz aquela poesia que foi foi um desabafo, mas foi bom também. Eu ia citar uma forma de desabafar, e mal ou bem muitas pessoas vão compartilhar com a senhora, né? Porque ninguém gosta de pagar imposto, né? Seja alto ou baixo. Então, quando é muito alto, pior ainda, né? Mas é inevitável, não adianta, né? Eu fiz algumas poesias assim, por exemplo, aqui, até um cunho religioso, mas às vezes até para comunidades,
certas comunidades que eles têm um jugo pesado em cima dos seus fiéis e exigências, né? Então eu vou ter que jugo, né? Por quê? Por que vos carrego com jugos, né? O julgam, o considero por causa do comer, do beber, pela lua, pela aparência, pelo sábado. Muita gente são julgada por essas coisas, mas eu acho assim que não há necessidade. Eu acho que a gente tem algo muito bom de Deus, que é o pensamento, é o coração, é as oportunidades. A gente tem que buscar mesmo uma sabedoria, como até me disseram que o meu livro tem muito da sabedoria de Salomão, que ele era prático, ele usava as coisas práticas. Um detalhe que eu ia citar, para além das crenças, que cada um tem a sua, basicamente, e se diferencia muito conforme a pessoa e toda a tradição dos mais diversos povos. Mas se eu pudesse sintetizar o livro da senhora, e a senhora pode me corrigir se eu estiver errado, a senhora tenta demonstrar a força que tem a fé, basicamente. É isso aí. Se o desenvolver autoconfiança e fé, é possível muitas vezes superar problemas, muitas vezes, que num primeiro momento pode parecer até insuperável. E ali, com uma palavra, com basicamente fé e autoconfiança, muitas vezes é possível chegar. E aí se entra na essência dos livros de autoajuda, que mal ou bem a sua obra passa a se encaixar nessa categoria, nesse gênero. É um tipo que eu quero mesmo transmitir, é uma autoajuda para a pessoa ter uma confiança restaurada. Então, como se diz assim, o reformador, Martinho Lutero, ele descobriu uma verdade que diz assim: o justo viverá pela fé. A fé não é meramente um pensamento positivo, mas ela cria esse pensamento positivo. A fé é uma coisa interior, é a gente confiar num ser superior. E eu tenho aqui poesia até mesmo para os médicos, que muitas vezes eles podem confiar bastante na ciência, mas eu escrevi aqui assim para eles assim, porque eles têm como um patrono o evangelista Lucas, é o patrono, né? Aí eu lendo até um dia lá, eu descobri que Lucas diz assim para os médicos, ele era médico daquela época, e ele diz assim: médico, cura-te a ti mesmo, né? Fez uma pergunta. Então eu escrevi assim: é a receita do Dr. Lucas, não é minha. Aí eu disse assim, escrevi assim que eles queiram ou não queiram, a ciência e a fé se completam. E o doente precisa de ambas. Porque o médico que exerce, eu já conheci médicos que tiveram sucessos na vida, muitas vezes aquilo fica em oculto. Mas eu sei de médicos que fizeram a primeira cirurgia usando a fé em Deus para ter o seu paciente recuperado e sarado. E aí vamos pegar, inclusive é provado cientificamente, a força das correntes de oração, né? Isso. Pacientes de câncer que encontram uma evolução extraordinária, muitas vezes inexplicável do ponto de vista das medicações, e que as correntes de orações conseguem. Por quê? Porque é uma questão explicada até fisicamente. É um conjunto de pessoas que emanam uma enorme energia positiva em prol de um fim e se consolida, né? A fé, ela é, como se diz, abstrata. Exatamente. É que nem o amor. Quem é que vai conhecer o coração de alguém que está apaixonado, que gosta? Pode julgar pelas atitudes, mas tem muitas atitudes igual que é pessoas que não têm amor. Tem certos sentimentos que é abstrato. Se uma pessoa chora de saudade, quem é que vai medir a saudade dele? A fé também, ela é uma coisa abstrata. Mas eu, como trabalhei muito assim em hospital, muitos médicos já me conheciam. Eles nunca entramos no assunto, mas eles sempre diziam para mim: Clara, agora é contigo, esse aí não tem mais jeito. Ajuda ele, entrega para o Papai do Céu. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, Clara Borges, e eu queria pedir, ainda que o programa esteja sendo gravado, então quem assistir às reprises um pouco além da data já vai ter perdido, digamos assim, a sessão, mas ainda assim eu gostaria que a senhora fixasse
quando que realmente vai se dar a sessão de autógrafos desse livro e, eventualmente, quem não conseguir comparecer, como é que faz para adquirir? Tem uma banca específica? Está disponível por toda a feira? Não está disponível por toda a feira. Eu entreguei para algumas livrarias, mas já estive na feira e muitas livrarias diz que nem trouxeram para a livraria, ficaram em casa. Mas não tem problema. Eu vou estar aqui na feira dia 8. 8 de outubro? É 8 de outubro, das 2 às 3 horas da tarde, para dar autógrafo. Uma das livrarias que tem o meu livro, que eu posso garantir que eles têm aqui presente, é o Colecionador. Sim. E Arco da Velha também tem, mas parece que não trouxeram aqui, mas já vendi lá, já está sendo vendido. E eu até no momento, mesmo assim, sem ter ajuda de livrarias, eu já vendi 80 livros. Em eventos aqui. Foi lançado dia 18 de agosto ali no Zarabatana, aquele dia ali já vendi 15. Zarabatana Café? É, foi lançado, tá no meu Face. E quem quiser adquirir, pode entrar no meu Face, eu até vou ver se põe uma coisa lá para telefone, que as pessoas podem pedir, né? Pelo seu nome completo, o pessoal encontra, Pelo meu então. nome completo, Clara Lisboa Borges. Entra na minha linha do tempo, já pode até ver lá o dia do lançamento, que está lá no Face, e pode adquirir. Tem algumas livrarias, e eu posso também participar, se alguém quiser, assim, de algum evento. Eu já participei, por exemplo, do almoço dos aposentados, estou convidada para ir lá na terça-feira, para vender meu livro. Eu estive em Nova Petrópolis numa tarde, numa apresentação que teve lá numa apresentação que teve o dia da igreja, mas de tarde teve um show lá de apresentações. E naquela tarde, em 2 horas, eu vendi 7 livros. Então, as pessoas, e tem pessoas que já comprou, já voltaram me pedir mais, já compraram mais 2, 3 livros. Então não vai faltar, não faltarão oportunidades para que as pessoas tenham contato com a obra. Eu quero lhe agradecer pela sua participação, muito interessante. Tocar, em última análise, nunca é demais estimular as pessoas a que tenham fé. E fica um espaço para que a senhora toque um ponto que nós não tenhamos abordado até aqui e faça as suas considerações, digamos assim. Eu procurei, assim, o meu livro avaliar vários assuntos, né? Vários assuntos. Inclusive, eu tenho uma aqui que até estimula o povo a ser um doador de órgãos, seja um doador, porque eu não pude ser, né, por causa da idade, mas eu pensei assim, mas eu posso sim, eu posso doar para você da Seleta Paz, posso doar esperança, e assim a gente às vezes pode ser útil de uma outra maneira. E é isso aí que eu queria, que eu tenho para falar, é que quem lê vai gostar. Ontem mesmo eu já recebi o pedido, comprar um livro para dar de presente para uma mãe que fez aniversário, já vem a tia, tudo já me encomendaram o livro. Então, devagarinho eu vou chegando lá mais particular do que... Mas eu acho que futuramente as livrarias vão... Não deixa de ser muito do espírito da feira também, esse ambiente familiar. Eu quero lhe agradecer mais uma vez, então. Conversamos com a escritora Clara Lisboa Borges. Convido a todos que continuem conosco. Na volta do intervalo, conversaremos então com o escritor Gilmar Marcílio, trazendo os seus lançamentos e suas obras também nessa Feira do Livro. Obrigado pela audiência, continue conosco. A Feira do Livro, 30ª Feira de Caxias do Sul, que continua aqui na Praça Dante Alighieri até 19 de outubro. Continue conosco. Toda criança tem direito a ser amada e protegida. Toda criança tem que ter o direito de expressar seus sentimentos. A criança não pode ser obrigada a trabalhar como adulto. Estamos de volta, então.
Café com Letras especial, Feira do Livro de Caxias do Sul 2014, na Praça Dante Alighieri. E como nós havíamos dito, voltamos conversando então com o filósofo, escritor, colunista do Jornal Pioneiro, Gilmar Marcílio. Ele que nos traz aqui uma coletânea de 60 crônicas, Perto dos Olhos, uma reunião de 60 crônicas, então, como eu vinha dizendo. Gilmar, é um prazer tê-lo conosco. Claro, não vamos conseguir tratar das 60, mas vamos fazer uma síntese. Claro. Obrigado, Fábio. Um prazer. Vamos conversar, então. É sempre muito comentada a tua coluna, que é publicada regularmente no Jornal Pioneiro, o pessoal acompanha, e tu tens um viés bastante intimista. Tu começas sempre os textos trazendo umas reflexões, emenda uma na outra, às vezes até parece que o texto está meio perdido. Aí lá na metade já vai se desenhando uma moral da história. E quando termina, o sujeito fica ali pensando, bom, mas como é que vai ficar a situação agora? Porque tu provocas, tu dá algumas pistas e deixa a pessoa, digamos assim, mexida. A tua crônica sempre mexe com o leitor de uma forma ou de outra. Que bom, obrigado, Fábio. Eu acho que um dos propósitos realmente do escritor que trabalha com crônicas é estabelecer essa intimidade com o leitor. Eu venho de uma área que é considerada um pouco difícil, que é a filosofia, que trabalha com temas mais áridos, às vezes uma linguagem mais complexa. Mas eu tenho tentado ao longo do tempo, eu já escrevo regularmente no Pioneiro desde o ano 2000, ou seja, há quase 15 anos, né? Então eu tenho tentado justamente desmanchar um pouquinho essa linguagem que é mais complexa e me aproximar de temas muito mais cotidianos que balizam o dia a dia das pessoas que me leem. Como a gente pressupõe que os leitores de um jornal são absolutamente ecléticos, homens, mulheres, crianças, jovens, velhos, então há que se ter esse cuidado para, dentro do possível, e quando a gente consegue realmente alcançar esse propósito, ter uma linguagem de senso comum, de domínio comum. Tentar falar, instigar as pessoas a determinadas reflexões em que elas se sintam espelhadas. Na verdade, nós que temos um espaço na mídia, às vezes temos que nos dar conta que para muitas pessoas há essa carência. Talvez por isso que as redes sociais têm tanta disseminação, tanta visibilidade, porque todo mundo tem esse desejo de colocar em público, de partilhar, repartir com os outros impressões mais do dia a dia, aquilo que acaba comovendo, promovendo algum tipo de um embate de ideias. Então é muito importante, me parece, para um escritor de jornal, principalmente, ter esse olhar mais amplo, que foque não só um ou dois temas, mas que, através de uma observação mais apurada daquilo que acontece ao seu redor, tente ser o porta-voz dos conflitos, das angústias, das alegrias, daquilo que acaba motivando as pessoas a seguirem vida afora. Dentre as crônicas que eu separei, são 60, eu gostaria de te provocar, citando uma ou duas aqui, de modo que a gente continue essa reflexão. Claro. Uma delas aqui, intitulada Autismo Emocional, tu traz uma impressão, e aí eu me identifiquei bastante pela questão do jornalismo, que tu, como tu descreves aqui, tu estás num café, num restaurante, enfim, e começa a ouvir um diálogo de um casal. E aí, quem está ouvindo aqui, tu como interlocutor trazendo esse relato, tu estavas ali fazendo a tua refeição, mas por um momento ou outro te ocupou a prestar atenção no diálogo da mesa ao lado. E aí, quando tu tratas de autismo emocional, na verdade, tu colocas o seguinte: ambos estão preocupados em cada um contar a sua história, os seus anseios, a sua angústia, e na ânsia de um contar para o outro, chegam até a elevar o tom, mas não que estivessem brigando, mas que estavam com muita ansiedade embate, de cada assim, um passar a sua experiência. Só que, pelo teu relato, não fica claro que em dado momento um deles tenha se preocupado em ouvir o outro. Havia muito mais a intenção de sempre contar. E aí a tua reflexão vai no sentido do seguinte: mas por que eu só me interessa as minhas versões e eu expressar aquilo que eu sinto? Por que em nenhum momento um dos dois parou e pensou assim, não, vou ouvir o que ele tem a me passar, vou tentar me colocar no lugar dele e aí sim colaborar,
Não, só o que interessava naquele diálogo era cada um dar a sua versão. E aí tu começas a discorrer daquilo que tu classificaste como autismo emocional. Eu penso que isso é um dos sintomas mais definidores da nossa época, né? A incapacidade de ouvir o outro, de acolher os sentimentos que estão permeando as relações. Paradoxalmente, nunca se teve tanta possibilidade de comunicação, né? E ao mesmo tempo nunca se conseguiu um grau de intimidade como se busca. E isso parece assim que se contrapõe, mas na verdade é muito sintomático. Eu sinto assim, as pessoas cada vez mais enoveladas nos seus celulares, nos seus computadores, é quase um lugar comum falar isso, mas a realidade dá conta que isso realmente faz parte cada vez mais do nosso cotidiano. Quem circula pelos shoppings, pelos cinemas, percebem que mesmo pessoas que estão em grupos, e não necessariamente um casal, como eu descrevo especificamente nessa crônica, elas estão interagindo cada vez menos, né? E tem uma frase muito emblemática que eu gosto muito de ter presente, até para não ser seduzido muito por essa questão das mídias virtuais. O Facebook aproxima as pessoas que estão longe e afasta as que estão próximas, né? Sim. Me parece que elas traduzem uma realidade muito, muito próxima. Mas eu penso que talvez a gente tenha que ver isso com uma certa generosidade. Nós estamos muito colados ainda nesse novo processo de disseminação das redes sociais. Isso, com o tempo, vai sofrer provavelmente toda uma transformação. E eu acredito que, como tudo mais que aconteceu através da história, e talvez aqui a gente tenha que ser generoso e compreender isso numa perspectiva muito mais longa, isso vai se ajustando, as pessoas vão se reencontrar, né? Eu felizmente não tenho uma visão muito catastrofista, assim. Eu prefiro, assim, exercitar o meu lado poliana e achar que, não, no final tudo acaba bem, tudo, né? Porque me incomoda um pouquinho essas pessoas, e em especial os escritores, que têm um olhar de excessiva severidade sobre a realidade, né? Eu observando o meu trabalho nos últimos anos, Fábio, eu percebo assim que eu tenho sido menos ranzinza nas minhas colocações. Eu tento transformar um pouquinho essa percepção mais escura, mais amarga da realidade, mais crítica, num olhar de aceitação um pouco maior e num entendimento de que isso faz parte de um processo. A minha geração, principalmente dos 50 anos, é uma geração que está é o recheio do sanduíche. Até a metade da vida nos disseram que a gente tinha que esgotar os dias de forma analógica. Aí, de repente, vem essa avalanche e se migra para o processo virtual. Então é complicado, né? Mas isso vai se diluir de uma maneira bem saudável, tenho certeza. E na tua escrita sempre intimista, tu tentas chamar a atenção, por exemplo, para a valorização cada vez maior do aspecto humano. Sim, e quando se coloca, por exemplo, as mídias sociais, não é que elas não sejam boas, sim, elas intensificam o processo, mas, num dado momento, as pessoas vão se preocupar muito mais com um momento mediatizado, aí seja por fotos, seja por redes sociais, do que necessariamente a questão física, o realmente estar junto. Basicamente aquela alegoria que o pessoal cita das fotos de crianças. O bebê está ao lado ali, brincando pela casa. As pessoas se preocupam muito mais em mostrar a foto. Então, em vez de ali interagir com a criança que está ao lado, deixam a criança sozinha e ficam folheando o álbum ali. Olha que bonita essa foto, olha que... A representação está muito mais valorosa do que necessariamente a parte real, física ali. Acho que tu toca numa questão que é bem importante, que é a questão que envolve os encontros, né? Talvez por eu morar numa chácara, né, eu tenho um contato muito próximo com os meus vizinhos, eu gosto de acolher pessoas. Então, esse universo dos relacionamentos, né, que na verdade, enganosamente, é atribuído às pessoas só da área da psicologia, que deveriam trabalhar isso, mas vale lembrar que a psicologia, na verdade, ela é uma raiz da filosofia, né? Se a gente pensar nos primeiros filósofos gregos do século V a.C., o que Platão, Sócrates, Aristóteles faziam? Eles iam para as praças, eles criavam escolas, academias, onde os alunos iam para dialogar. A promoção do diálogo sempre esteve na base do processo filosófico. Então, quando a gente tenta resgatar
através da literatura, através do cinema, das artes plásticas ou da música, esse contato que parece que está se diluindo, se volta, na verdade, a um princípio fundamental da filosofia, que é o embate das ideias, que é uma das coisas mais saudáveis. Claro que na internet isso foi levado a um paroxismo. Hoje em dia as pessoas até mal intencionadas e que, sejamos honestos, que não tem muito o que dizer, acabam realmente tendo espaços excessivos. Mas eu acredito que nós vivemos uma época rara e preciosa, onde as pessoas estão buscando essa interlocução, estão buscando esse entendimento, né, cada vez mais. E, sinceramente, eu prefiro 1000 vezes os dias em que nós vivemos do que a época dos meus avós, até dos meus pais, onde todos os relacionamentos eles eram entremeados por veladuras, por interditos, onde não tinha essa possibilidade da gente franquear os nossos sentimentos, ser muito pleno, muito verdadeiro. Então, se a gente souber usar bem isso, são ferramentas magníficas, né? Então, a questão é realmente equilibrar o uso. Acho que nada é ruim em si, né? Mas se a gente tiver parcimônia, também não se pode... Eu sou um grande entusiasta da solidão. Gosto muito de ficar sozinho, passo os finais de semana na chácara, lendo, escrevendo, mas acredito muito na necessidade desse processo dialético, de estar com as outras pessoas, porque esses extremos de solidão e convivência, eles acabam te proporcionando uma riqueza de relacionamentos muito maior, né? Se tu te isola completamente, aí realmente a vida te fica muito pobre. E se tu vive só num processo de estar o tempo todo com os outros, é muito provável que tu vai perder a grandeza dessa intimidade e dessa interioridade que tu enfatizas, que está bastante presente nas minhas crônicas. Tanto que o título, Perto dos Olhos, é um convite ao leitor para que ele realmente se aproxime da palavra, do gesto, né? Ele é muito simbólico. E a capa, que é são pessoas, né, caminhando por uma rua, por uma faixa de segurança, às vezes distraidamente, mas que na verdade buscam um exercício de encontro, que elas estão caminhando no sentido de alguma coisa. Numa das outras crônicas, para a gente não deixar, não perder digamos assim, o fio condutor do nosso programa, que é o próprio livro, tu colocas, por exemplo, a questão da autodefesa, é o título de uma outra crônica, que trata basicamente daquelas pessoas que buscam ansiosamente uma verdade para tudo. E na verdade são fantasias que se criam no interior das pessoas, que, como fica no texto, às vezes a gente precisa de uma autodefesa a nós mesmos. Eu estou sendo redundante, mas é o sentido do texto. É quase como aquele casal em que um dos dois quer provar por A mais B que está sendo traído. Então aí contrata a detetive, vai atrás e tal, até que acha lá uma alegoria, um motivo ou outro para justificar aquela fantasia criada dentro de si mesmo. Então... E aí, no decorrer do texto, eu não sei se eu consigo pegar exatamente a frase que tu utilizas aqui. Fala, por exemplo, aqui, ó, a melhor defesa é pensar que daqui a pouco vamos todos morrer e o julgamento alheio não tem importância alguma. O que vale é como vemos a nós mesmos. Ou seja, também não se deixar ser influenciado. Procurar essa defesa de si próprio, das suas próprias fantasias e não se preocupar também com tanto aquilo que os outros vão dizer. Porque eles são pessoas infelizes, que procuram problema onde necessariamente não haveria, ou pelo menos na intensidade que se acreditava que tivesse, e aí estragam relacionamentos, seja marido e mulher, seja com amigos, seja com os pais. Então, parece redundante, parece até estranho, mas faz muito sentido quando tu colocas a necessidade de tu criar mecanismos de se defender das suas próprias fantasias, né? Tu sabes que esse texto talvez poderia vir junto de um outro que também me interessa muito, um tema, e o título eu coloquei Fuja dos Infelizes, né? Pode parecer um pouco antipático, sabe? Mas eu sinto assim, as pessoas estão muito queixosas,
Eu acho que nós fizemos uma geração, como o Luiz Pondé fala, o Luiz Felipe Pondé é um filósofo que eu gosto muito. De São Paulo, professor da USP. Exatamente. Ele define a nossa época como uma época do ressentimento, né? Que nós nos infantilizamos muito. O Pondé é muito pessimista, inclusive. Ele tem uma visão... O Pondé seria um pouco mais otimista. Mais otimista, E ele se acha realista, né? Ele destrói tudo, ele é bem iconoclasta, assim, né? Se você olhar pro outro lado, quem sabe há uma saída. Não gosta dessa visão assim, muito realmente... Mas que é respeitável, temos que respeitar. Claro, sem dúvida, porque ele é um grande pensador, E ele faz evidentemente. Ele faz esse pessimismo no sentido de provocar também. Mas me parece interessante a gente cultivar uma leveza, não dramatizar tanto as situações. Hoje, na verdade, se tu pensares, tu dizer que estás estressado é uma espécie de qualidade. Como é que tu está, sabe? Estou bem, mas estou muito estressado. É quase que uma condição de se sentir inserido dentro do contexto social em que a gente está. É como se justificasse, bom, eu estou trabalhando bastante, estou produzindo, estou em estado de atenção às coisas, então eu estou muito cansado. Eu, até por simpatizar muito com o budismo e com as filosofias orientais, eu tento, nem sempre com sucesso, mas eu tento justamente fazer esse exercício de lentidão, né? Para mim, um dia bom é um dia que eu faço poucas coisas, e não o contrário. Normalmente as pessoas se auto-vangloriam quando elas dizem, nossa, hoje eu fiz 72 coisas, né? No meu entendimento, o ganho interior, ele está muito mais atrelado a um tempo meditativo, a um tempo de solidão, a um tempo de observação de si mesmo, de reflexão, sabe? De treinar o olhar, porque na verdade a gente não percebe, mas a gente não vê as coisas. A gente caminha pelas ruas. Eu gosto muito, tem um mestre vietnamita chamado Thich Nhat Hanh, que ele propõe a meditação caminhando. Ele diz que, na verdade, no mundo contemporâneo, é difícil tu sugerir a uma pessoa sentar no topo de uma montanha e ficar num estado zen durante 2 ou 3 horas. Não tem como. Mas justamente ele fala o estado de ampliação da consciência. Segundo ele, a meditação, ela se dá quando tu estás, inclusive, no burburinho. Tu tem que resgatar essa percepção daquilo que está acontecendo. E tenta ver isso no teu dia a dia, Fábio. Tu vai ver que muitos dos caminhares, por exemplo, tu transita durante 4 quadras. E se tu fizeres um processo, uma tentativa de ver o que tu viste nessa caminhada, muito pouca coisa vai estar dentro de ti. Porque a gente fica assim devaneando, né? A gente fica num processo de alienamento e não absorve. Então, no meu entendimento, é muito mais rico para o nosso crescimento tu fazer menos coisas, mas realmente de forma mais intensa, e talvez essa sugestão pudesse migrar para as relações. Se a gente pensa que hoje em dia as relações elas são muito mais qualificadas pela quantidade do que pela qualidade, pelo valor intrínseco. Sim, aquela ideia do sujeito que tem 1.500, 2.000 amigos no Facebook, mas que não consegue, né? encontrar um que seja para almoçar junto, digamos Sem assim. dúvida. Usar a palavra amigo nesse caso é quase sacrílego, né? Deveria ser pelo menos assim, adeptos, acho que seria mais razoável. Traduziria mais aquilo que é, né? E uma coisa que eu acho muito incômoda, as pessoas se entristecem muito quando elas postam alguma coisa numa rede social e descobrem que amigos não curtiram, como se isso representasse realmente um ato de importância suprema, né? Muito engraçado isso. Eu até brinco com os colegas, com os amigos, o sujeito posta uma foto e passa um tempo lá. Tem tantas curtidas, então tem porque o fulano ali é popular, foi ele que conseguiu agregar as curtidas. Quase que te qualifica como ser humano, né? É muito engraçado. Mas eu acho que a escrita, ela tem justamente, e a crônica, que é um texto mais leve, mais ligeiro, talvez ela tenha essa capacidade de mostrar para as pessoas alguns valores mais sutis que estão se perdendo no meio de um imenso supermercado de ofertas, como se transformou o nosso dia a dia, né? Que é maravilhoso isso, mas também a gente tem que começar a ser seletivo, né? Isso me interessa, isso não me interessa. Fazer escolhas se tornou bastante difícil e muito angustiante também.
Porque a gente pensa assim, eu gosto muito de um filósofo francês, o Jean-Paul Sartre, ele dizia que nada angustiava mais o ser humano do que a possibilidade dele ser livre. Porque quando ele não é livre, as pessoas escolhem por ele, é mais fácil. E a liberdade pressupõe tu ter que ir em busca daquilo que é importante para ti. Então, ao mesmo tempo que é magnífico tu ter essa cartela quase infinita de possibilidades, tu fica com a extrema responsabilidade de ter que escolher, né? E isso exige uma disciplina, né? Uma atenção para focar naquilo que realmente é valoroso para ti. E nem todas as pessoas estão aptas a querer, a ter esse trabalho, né? A fazer esse mergulho. Então, que bom se, através da leitura dessas crônicas, as pessoas possam aguçar mais essa percepção e dizer que bacana. E fugir, como tu falavas antes, de uma verdade estanque. Eu creio que o bom filósofo é o filósofo perguntador, né? Exatamente. E não aquele que dá respostas fechadas, massificadas e que tenta bovinamente conduzir o leitor ou o espectador, enfim, daquilo que ele está dizendo. Como nós vimos tratando, e nós estamos um pouco além do nosso tempo, mas eu vou tocar em mais um dos pontos só, que caracteriza muito da tua escrita. Em dados momentos, dependendo da crônica, a sensação de quem está lendo é que tu apresentas questionamentos e respostas, ou pelo menos ilações. E aí sim, quando termina o texto, fica aquela sensação de que tem algo mais a ser dito, mas que propositadamente tu deixas ao próprio leitor o complemento desse raciocínio. E é a graça também um pouco da crônica e do próprio filósofo. Eu lembro, tu citaste há pouco o Luiz Pondé, que tem uma crônica semanal às segundas-feiras na Folha de São Paulo, e lá fazendo uma reflexão sobre como estava sendo conduzida a política internacional, ele fala categoricamente: devemos desconfiar de pessoas com bons sentimentos. E aí o sujeito para pensar, mas ele quis dizer que nós devemos gostar de pessoas ruins? Não. Mas quando o bom sentimento ele chega de uma forma assim, muito insistente, ou de uma forma ou de outra colocada com uma certa exaltação, é preciso desconfiar. Ele fala muito no bom mocismo, né? Exatamente, porque não é tão bom assim. Ou seja, é um sentimento que exaustivamente vem sendo colocado como bom, alguma coisa ele esconde. Então, por isso que muitas vezes o Pondé e boa parte dos filósofos vão ser considerados como pessimistas ou negativistas, porque eles são diretos. Até para te dar o bom, ele te provoca no sentido de chamando para o ruim. Sim, e até para sinalizar, isso sim me parece que é uma verdade, nós somos uma mescla de sentimentos. É muito difícil, a nossa raça produz poucas Madres Teresas de Calcutá, por exemplo. A gente está muito mais, aliás, inclinado ao mal realmente, e muitos filósofos clássicos sinalizam isso. Na verdade, parece que o mal precisa ser contido e o bem desentranhado do ser humano, como se não fosse um estado natural, né? Mas essa questão, só para finalizar, Fábio, de instigar o leitor, me parece que é um exercício de respeito à inteligência de quem está me lendo. Não gosto muito da ideia de fechar, de fazer uma crônica, um pequeno ensaio de forma assim quadrada, fechando, não deixando nenhuma aresta para que o leitor também faça a sua reflexão. Tanto que é comum, eu realmente gosto muito de usar o ponto de interrogação, porque daí me parece que eu estou chamando o leitor para o meu texto. A participar também, né? Claro, sabe o que você acha? Será que é isso? Como nós vamos pensar junto essas questões? Isso é para discordar totalmente. Com certeza. Nem todas as respostas, todos os comentários que eu tenho no meu blog são concordando. E eu acho isso extremamente positivo, porque isso também me sinaliza qual é o caminho que eu devo seguir. Ops, eu acho que eu fui um pouco arrogante aqui, tenho que repensar essas outras questões. Eu acho que é muito bom, eu gosto muito. É um pouco Nelson Rodrigues, né? Toda unanimidade é burra. Então vamos misturar essas opiniões e a partir disso a gente consegue, me parece um trabalho mais crítico, um trabalho que consegue alcançar um público mais heterogêneo
E aí a gente vai caminhando em busca não de respostas, mas de olhares múltiplos para uma realidade que está se refazendo o tempo todo. Hoje a gente vive a era dos sentimentos líquidos, né, como o Bauman sinalizou muito bem, e a gente tem que estar muito atento para as mudanças que estão acontecendo de uma maneira muito rápida. Não dá para ficar estagnado, né? Senão a gente acaba sendo atropelado e tem que ter esse olhar de mutabilidade. Na medida em que a gente consegue isso, a gente vai ampliar a nossa percepção, as coisas vão chegando a nós e a gente consegue espalhá-la de uma maneira muito mais generosa. Gilmar Marcílio, eu quero te agradecer. Quando o entrevistado é bom, vai adiante e a nossa produção nos alertando que estamos além do tempo. Quero te agradecer, fica a recomendação mais uma vez. Nossa produção já deve ter mostrado a capa para vocês. Tem alguma sessão de autógrafos marcada? Ainda que o programa esteja sendo gravado, pode ser que mais adiante nas reprises já tenha passado da sessão de autógrafos, mas ainda assim vale o anúncio, convidando o pessoal. Obrigado. Eu quero realmente convidar todas as pessoas que apreciam os meus textos, o meu trabalho, para participarem da sessão de autógrafos, exatamente nesse local aqui da Feira do Livro, o Leiturário. A sessão acontecerá no sábado, dia 11, a partir das 15 horas da tarde. Dia 11 de outubro, sábado, 15 horas da tarde. Vai ser um prazer receber todo mundo aqui. Bom, os estandes para adquirir eu encontrei na Belas Letras, tem exemplar e deve ter em outras bancas. Em várias bancas, já nas livrarias, nas boas casas do ramo. Então, mais uma vez, quero te agradecer. Encerrando, então, essa segunda parte do Café com Leite Especial Feira do Livro, com Gilmar Marcílio perto dos olhos. No bloco anterior, havíamos conversado com a escritora Clara Lisboa Borges, que nos trouxe o livro de poesias e reflexões Fagulhas Divinas. Obrigado, então, pela audiência de todos. Voltaremos com novos entrevistados, convidando a todos que venham à Feira do Livro, compartilhem emoções, adquiram suas obras. A feira que segue até o dia 19 de outubro, aqui na Praça Dante Alighieri. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação e até o nosso próximo encontro.